Olha só, o deputado estadual, João de Deus, sobe aí, minha gente, o TP. O deputado estadual João Madison, do MDB, fala que o partido ainda está em defesa do vice-governador Temístocles Filho, ou seja, na manutenção de Temístocles Filho como vice na chapa do governador Rafael Fonteles. Vamos acompanhar o que disse João Madison. Nós não podemos conformar perdendo a vaga de vice, e principalmente pela liderança que o Temístocles representa para o partido. Liderança essa que foi presidente daquela casa por 18 anos, amigo de todos, tem um trabalho prestado, não cria nenhum problema para o nosso governador Rafael Fonteles. Então, assim, eu vejo ele como um nome natural para continuar. E o governador pode ficar tranquilo que se lá no final ele quiser sair, o que for discutido será cumprido. Porque o Temístocles é homem de palavra. Política é diálogo, é negociação, é buscar entendimento. E é isso que nós estamos fazendo. Não só eu, como o senador Marcelo Castro e todos aqueles do MDB, o presidente da Assembleia, Severo Eulálio, todos nós estamos buscando esse entendimento para a permanência do Temístocles. O governador tirou umas férias agora, deve estar voltando, mas nós acreditamos que na próxima semana nós vamos poder conversá-lo. Bom, aí foi a fala do deputado estadual João Madison, e tem bastidores, né? O MDB, em um movimento inclusive encabeçado pelo próprio João Madison, conta também com o apoio do presidente da Assembleia, Severo Eulálio, de outros nomes, a cúpula do MDB quer uma reunião com o governador Rafael Fonteles na próxima semana para voltar a tratar da questão relacionada à vaga de vice em 2026. Eles defendem a manutenção de Temístocles Filho nesse espaço, inclusive utilizam alguns argumentos, entre eles a fidelidade do vice-governador ao projeto político, que é liderado por Rafael Fonteles, as questões relacionadas também ao peso, à importância de Temístocles Filho nesse processo de articulação. Essa reunião deve acontecer na próxima semana. O deputado João Madison deixou claro aí que para o MDB, essa questão da vaga de vice, mesmo com a sinalização do governador que a vaga deve ficar com o PT, e com uma indicação do próprio governador, para o MDB ainda não é uma página virada, o partido vai tentar ainda colocar na mesa alguns argumentos para o governador Rafael Fonteles e tenta uma das últimas cartadas aí para tentar manter Temístocles Filho no cargo de vice-governador. O próprio vice-governador Temístocles Filho tem silenciado desde o início dessa polêmica, tem evitado inclusive até participar de agendas, de eventos públicos e tem silenciado, né? A defesa de Temístocles Filho tem sido feita pelos aliados mais próximos, como João Madison e os próprios filhos também. Exato, os filhos, o deputado Felipe Sampaio, Marcos Aurélio Sampaio. É uma defesa que tem sido feita por esses parlamentares mais próximos, pelos filhos de Temístocles Filho, mas o que chama a atenção é que o próprio vice-governador tem silenciado, tem evitado até participar de eventos públicos, de agendas, entrevistas. Há uma expectativa para que ele se manifeste. Segundo semestre, agora em agosto, agora após o retorno, né, das atividades, inclusive no Parlamento Estadual, nas atividades mais intensas no Palácio de Karnak, há toda uma expectativa sobre o que vai dizer Temístocles Filho, né? O que pensa Temístocles Filho a respeito dessa situação, publicamente ainda não falou. É uma situação, está se discutindo a vaga de vice, que é naturalmente um cargo importante, porque todo mundo diz que vice é só figurativo e tal. Vou lembrar que, em tempos passados, o vice era eleito no Brasil. Sim. O vice era eleito. Se votava para presidente da República, por exemplo, se votava para vice, presidente. Né? Então, por exemplo, o episódio Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros era de uma corrente, João Goulart era de outra. Né? João Goulart é herdeiro político de Getúlio Vargas, enfim, Juscelino Kubitschek, e foram eleitos os dois. Agora não, agora você vota na chapa completa. Na chapa completa. Eu acho acho até melhor, né? Mas enfim, agora ganha importância maior, por quê? Muito fácil. Porque o Natan, inclusive, abordou isso, achei interessante. Porque quando se fala agora, nesse contexto, do vice,
você enxerga só, no caso de reeleição do governador Rafael Fonteles, você enxerga só o governador se afastando para concorrer ao Senado. É o caminho natural. Que é o caminho natural. O governador se afastando para concorrer ao Senado, o vice assume 9 meses. Né? E em tese é o candidato natural. Em tese é o candidato natural. Muita gente diz assim, 9 meses não dá tempo. Se dá tempo de gerar um ser humano, imagine fazer campanha e viabilizar um nome em 9 meses. Mesmo que o governador não seja candidato, ele vai conduzir o processo. Né? Vai conduzir o processo. Vai ter que indicar alguém. E o vice tem um papel importante. O vice, nesse contexto de reeleição, ganha um papel importante, decisivo, no contexto eleitoral. Então é mais ou menos isso. Aí tem aqueles nomes que nós já discutimos aqui, mas assim, qual é a possibilidade do governador voltar atrás? Nenhuma. Estava discutindo, inclusive, ontem, quando terminou o jornal Dia News, discutindo uma questão sobre a estratégia chapinha, não ter chapinha e tal. Porque é o seguinte, se você tem o número de vagas, como está hoje, nos parlamentos federal e estadual, o que propôs o governador Rafael Fonteles continua vigorando. Mas se você tem redução de vagas, 6 na Assembleia Legislativa, 2 na Câmara Federal, pergunta a estratégia é a mesma? Não. Vai liberar para chapinha? Aí é que tá. Essa é a complicação que hoje está rondando os bastidores, viu, Douglas? Então, tal que está sendo motivo de dor de cabeça entre os parlamentares durante esse processo, né? Esse recesso legislativo que está acontecendo agora durante o mês de julho. Boa tarde a você, ao Natan, e boa tarde também a quem nos acompanha. É exatamente isso, Douglas, porque o que vem acontecendo, sendo dialogado, né? São duas questões. É justamente essa em relação ao futuro do vice-governador. Vale ressaltar, então, que Temístocles Filho já foi um dos preteridos a ser o candidato a vice-governador, não agora em 2022, mas desde 2018. À época, o Wellington Dias já informava, né, que era o deputado vice, que era o deputado realmente que seria o candidato a vice na chapa de Wellington Dias no ano de 2018, só que ali nos 45 do segundo tempo acabou que o Wellington Dias declinou dessa decisão e acabou indicando Regina Souza, né, uma fiel escudeira do Partido dos Trabalhadores, para a vaga de vice, e aí da mesma forma como aconteceu agora no ano de 2022, que realmente de fato culminou. O Temístocles Filho conseguiu conquistar essa vaga de vice, mas agora não observamos isso a longo prazo, ou seja, isso acontecer novamente no ano de 2026, até por conta então das próprias articulações, das próprias estratégias hoje do Partido dos Trabalhadores, que é continuar com o nome ainda ligado ao PT também para essa sucessão. E claro, como eu estava dizendo, a segunda preocupação é justamente essa, sobre essa redução da quantidade de cadeiras hoje na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Até porque os números hoje projetados pela cúpula governista são justamente com a manutenção das 30 vagas hoje na Assembleia Legislativa. Com a diminuição de 30 para 24, muda tudo, Douglas. Muda tudo porque a quantidade de votos hoje, que é ali esquematizado nos bastidores, com as atuais 30 cadeiras, é que ali para que possa entrar tranquilo, pleitear uma vaga tranquilo, é para que consiga entre 50 a 60 mil votos nas eleições. Isso a nível estadual, exatamente. É voto. Isso. Muito voto. Já é muito voto. Agora, com a diminuição, ou seja, já saindo de 30 para 24, esse número tende a aumentar. Não creio que seja a dobrar, mas tende a aumentar substancialmente. Deve ser 70 mil aí. Deve ter 70, 80 mil votos. Mas você imaginar a média histórica dos votos necessários, aí dependendo da estratégia, muito candidato, menos candidato, chapinha, mas no geral, a média aí já foi, né, no passado, 20 mil votos, foi aumentando a quantidade de votos, 30 mil. Hoje, numa chapa MDB, PSD, PT, dos grandes partidos progressistas, não, progressistas porque tem uma estratégia diferente para a eleição do ano que vem. Mas pense aí, por segurança, no mínimo 45 mil votos. E aí, por conta disso, Douglas, os partidos mesmo que isso aí, você está colocando em risco a sua candidatura. Até porque tem muitos nomes competitivos. Demais. Fora do mandato, inclusive. Tem deputado estadual competitivo, mas tem nomes que estão fora do mandato. Que estão trabalhando com essa meta de 45, 50. E que podem surpreender e tirar o espaço de quem já tem mandato. E esses partidos menores, nessa conjuntura, Douglas, acaba que
pode acabar se sobressaindo, porque o coeficiente eleitoral... No caso da chapinha, né? Isso, exatamente. Os partidos menores, caso consigam ali se viabilizar, podem acabar se sobressaindo em razão, detrimento desses partidos maiores. E é isso tudo que vai ser também dialogado, porque se diminui a quantidade de votos, a quantidade de cadeiras hoje, os partidos maiores terão sim um papel maior durante as eleições de 2024, porque não serão necessários a mesma quantidade de votos dos partidos maiores, esses partidos que já possuem ali aqueles caciques, aquelas pessoas que já possuem uma quantidade de votos expressivamente, né, expressivo. Então, por conta disso, isso tudo é cogitado justamente porque, caso isso realmente seja confirmado e o veto não seja derrubado pelo Congresso Nacional, os partidos menores, claro, vão se viabilizar mais ainda e ali tentar atrair nomes expressivos para que possam também se lançar, não somente as cadeiras da Assembleia, mas também da Câmara dos Deputados. Outra preocupação, né? Quer dizer, às vezes se fala pouco desse assunto, esse assunto toma pouco tempo porque ainda não está no foco, no olho do furacão. Mas é um assunto que os parlamentares estão de olho. Estão conversando para ver o que é que vai sobrar. Inclusive, Douglas, o deputado João Madison falou desse assunto também. Pois é, só antes, Natan, esqueci de perguntar. Essa reunião vai sobre o vice, voltando lá ao caso. Nós ainda estamos no caso do vice, mas vai todo o MDB? A princípio, é uma reunião que deve ter a presença de alguns nomes do MDB, como o deputado João Madison, que é o líder do partido na Assembleia, o presidente Severo Eulálio, outros nomes mais ligados ao vice-governador. Obviamente o vice-governador não vai, né? Claro. Mas deve ser representado pelos filhos, Marcos Aurélio Sampaio e Felipe Sampaio. O deputado Henrique Pires também é próximo ao vice-governador. A bancada do MDB é um pouco grande, né? Acredito que nem todos vão participar, nem todos os deputados do MDB estão nessa defesa efusiva de Temístocles Filho, mas há sim uma ala, aquela ala mais ligada ao vice-governador, que deve manter essa pressão, por mantê-lo, ou nos bastidores aí também, que o vice-governador tenha uma compensação à altura do espaço que hoje ocupa. Esse é o ponto, né? Além de manter, caso de fato não consigam manter Temístocles Filho na vice-governadoria, a ideia é trabalhar junto ao Palácio de Karnak uma compensação à altura do cargo e da importância de Temístocles Filho e seu grupo político para a base governista. Então, o que a gente comentou aqui e vem comentando sempre. A saída tem uma fatura política. Então tem que haver uma conversa para saber de que forma o MDB vai ser compensado para a saída do vice-governador Temístocles Filho. Acho, inclusive, que essa reunião pode ser um início dessa conversa, de se chegar a um acordo. Agora, obviamente que a compensação é para Temístocles Filho, ali para ele. Mas claro que vai ser em conjunto com o partido, porque e aí, Douglas, tem que entender que assim, uma vaga de vice não é uma vaga simples. Me permita aqui trazer um elemento. Eu acredito que essa negociação ela já parte com pelo menos duas garantias que devem ser cobradas por Temístocles Filho e seu grupo. As condições para eleger um deputado estadual e um deputado federal, espaços que o grupo dele já possui, né? O Felipe Sampaio na Assembleia e Marcos Aurélio na Câmara Federal. Acho que essas duas questões aí já devem ser o ponto de partida da negociação. Manter o que já existe e ampliar. E aí há toda aquela discussão. Possibilidade de uma vaga no TCE para indicação de Temístocles. Uma secretaria importante no essa vaga do governo. TCE, Natan, eu não consigo porque não colocar há na equação. Não há no momento nenhuma aposentadoria entre os conselheiros, mas pode haver um entendimento. A gente lembra bem que ocorreu recentemente uma aposentadoria antecipada no Tribunal de Contas, né? O conselheiro Olavo Rebelo abriu mão, se antecipou a saída do Tribunal de Contas do Estado, possibilitar a ida de Rejane Dias. E aí, passou quanto tempo o Olavo Rebelo, hein? Acho que mais de 20 anos, quase 20 anos. 20 anos, é muito Tribunal tempo, de Contas, né? Eu me lembro da... Mas ainda tinha... Lembra-se da nomeação dele. Pela idade compulsória, ele ainda tinha 6 a 7 anos
de mandato no Tribunal de Contas do Estado, entre aspas. Né? Aqui nós, por exemplo, não temos esse privilégio, né? Não tem essa garantia, né? De ter essa estabilidade. Vamos aposentar faltando 6 anos e vai manter. Então, nessa equação toda, né, algumas variáveis, né? Existe, por exemplo, o conselheiro Kleber Eulalio, que é pai do atual presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulalio. Os bastidores há um comentário de que ele poderia antecipar essa aposentadoria em uma articulação aí para garantir o espaço de Severo ainda na presidência. Tudo isso está em jogo, vai ser discutido. Agora aí, quando você colocou aí esse caminho aí, é possível, claro, é muito possível. Mas assim uma teia de articulação para poder envolve funcionar. muitos fatores. Né? Tipo, no caso do conselheiro Severo Eulalio. Olha, rapaz, poderia antecipar a aposentadoria para o fulano de tal indicar alguém? Não, vou antecipar, mas aí meu filho fica... Quer dizer, tem toda uma articulação, porque assim, N possibilidades, não, né, Douglas? Tem, gente, na política, favor. Favor não existe. Tem troca. Eu vou fazer esse favor aqui em troca com o favor que você me faz. Isso é aqui, nos Estados Unidos, entendeu? Faz na Alemanha. parte do processo. Faz parte do processo eleitoral.